Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, do Vanderlei Correia, e o tricolaço do Robson Ramos, do grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, está por aqui. Como de costume, nos últimos 4 campeonatos brasileiros, aí o Robito, a gente se reúne aqui antes do Campeonato Brasileiro, antes do início, né, no primeiro turno, damos os nossos palpites, os nossos pitacos aqui, e na metade do campeonato a gente volta para cá para realinhar a rota da coisa aqui, né? É sempre uma aventura. É, sempre uma aventura. Mas é um prazer ter você mais uma vez aqui, Robson Ramos, para a gente falar de Campeonato Brasileiro. Vai começar, hein? Vai começar, meu amigo Vanderlei Correia, mais uma vez, um prazer estar aqui. Também um abraço aos amigos todos acompanhando aí. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, que parece disputado, pelo menos acho que vai ser, né? É. Vamos ver. Tem times de camisa, muitos times de camisa. Vamos ver o nível. Vamos lá, vamos ver o nível dele. Vamos ver como é que vai ser o nível dele, né? Essa semana assustou um pouco a história do nível. É, tá feia a coisa. É Copa do Brasil aí. Tá feia a coisa. Tá entregando um monte de gente. O encontro de escolas diferentes, escolas do Sul, escolas do Nordeste. Né? Exatamente. Está entregando um monte de gente aí. Coisa não tá feia, não. Para seguir o seu canal, como é que faz, Robson? Canal Tricolaço no YouTube, youtube.com/canal Tricolaço. Aliás, Tricolaço, canal é por minha conta. youtube.com/tricolaço, para poder assistir na boa. A gente faz ali análise das coisas do São Paulo, comentários pós-jogo e conteúdo São Paulino lá também. Muito bom, muito bom. Isso. E aqui o canal Aqui Se Fala de Santos, vocês que já estão acompanhando aqui, o youtube.com/Vanderlei Correia, com lives diárias, todos os dias, às 19 às 20 horas, lives pós-jogo, e tem os vídeos opinativos, 2 ou até 3 vídeos por dia também, você acompanha lá. Veja também os shorts, acompanhe também no Instagram, @Aqui Se Fala de Santos. Robinho, boa! A galera tá falando aí que o Santos e São Paulo são sérios candidatos ao rebaixamento, rapaz. Cara, sérios candidatos, eu acho que são. Eu acho que são meio no. Peraí, Vandré, que tá tendo. Agora foi. Eu acho que estão se esforçando para ser. Uhum. Né? Infelizmente. São 2 incaíveis, né, até aqui, entre aspas. O outro é o Flamengo, só sobrou os 3. E a gente fica sempre torcendo todo ano para que nenhum dos 3, no nosso caso, nenhum dos 2, né, o Flamengo é outro problema, inaugure essa ciscada aí. Mas se não abrirmos o olho, cara, muito perigoso. O Santos e São Paulo com problemas muito semelhantes, né? Problemas financeiros. Não tem poder de compra no mercado. Exato. Se contenta em pegar jogador nota 5, nota 4,5, nota 5 para apostar. Às vezes dá certo. E o time acaba ficando caro do mesmo jeito. O São Paulo tem uma folha muito mais alta que a do Santos. E você não tem jogador que decide. E às vezes você contrata um que decide, ele machuca. É o caso do Santos e o caso do São Paulo também. O Santos tem o Soteldo lá, que agora que talvez vai jogar, ficou aí mais tempo parado do que... E o São Paulo com um monte encostado lá no departamento médico. Um monte, ainda tem 10. O São Paulo gastou cerca de 120 milhões porque contratou esses caras mais novos, mas tem as rescisões dos caras que saíram. Éder, Reinaldo, o Miranda parou de jogar, enfim, mas acho que não tinha terminado. O Miranda terminou o contrato. Mas alguns ali teve que pagar a multa. E aí já viu, né? Sabe o que eu tive que ouvir essa semana? Saia do Santos e ganhe um título. Pirani foi pro Fluminense e já foi... isso falam do São Paulo também. O Reinaldo foi pro Grêmio e já ganhou o título. Os caras falam assim, tá vendo não? Ele joga bem lá. Não é, cara. O cara tem a sorte, às vezes, de ir para um ambiente melhor, num clube mais organizado, acaba dando certo. Verdade. Bom, lamentável, mas acontece. Verdade. Bom, vamos lá. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro nós temos o retorno de equipes aí que são consideradas, né, da elite, sempre elite do futebol brasileiro. Retorno do Grêmio, campeão brasileiro, retorno do Cruzeiro, campeão brasileiro várias vezes, retorno do Bahia, campeão brasileiro, né? Sim. E o Vasco da Gama também campeão brasileiro, as 4 equipes que subiram da Série B para a Série A. Então, muitas dessas equipes, Bahia, o Vasco, Botafogo já estava,
O Grêmio, né, economizou muito na Série B, veio, contratou, fez um barulho danado, trouxe o Soares, aquela coisa e tal. Mas temos as SAFs, né, as equipes mais organizadas, Red Bull, Bragantino e tal. Então, há quem diga que vai ser um dos campeonatos mais disputados. Porém, dentro de campo, o que a gente andou vendo aí nos campeonatos estaduais foi uma amostra, uma degustação bem fraca, né? Porque esses times apresentaram aí. Principalmente, bom, Flamengo perdeu para o Fluminense, na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, perdeu para o Maringá fora de casa. Perdeu para o Maringá fora de casa. Cara. São Paulo enfrentou dificuldades, empatou com o Ituano. Santos ganhou do Botafogo também, mas não serve de parâmetro. Né? O Grêmio foi um tererê danado para ganhar do Caxias o título gaúcho. E está no 0-0 com o ABC lá, pelo menos agora. Com Soares e tudo e tal, o Internacional. E a gente discutia sempre, eu e o Robson, a gente trabalha junto na mesma empresa, e falava, qual técnico que cai na primeira, qual técnico cai primeiro? Rogério Ceni, Dair Helma ou Vitor Pereira? O Vitor Pereira já desbancou todo mundo antes de começar o brasileiro. O Vanderlei tem a tese de que na primeira rodada já vai cair alguém. Ano passado caiu. Ano passado foi por motivos extra-campo, né? Vai cair. Mas na segunda rodada caiu de novo. Já teve outro que caiu. Caiu de novo. Então, assim, eu acho que tem técnico que chega já saturado, já chega desgastado dos campeonatos estaduais. Exatamente. O que eu continuo achando um absurdo, tá? Por pior que os nossos times estejam, sempre falo isso para você. Eu acho que o campeonato estadual, por pior que tenha sido o nível de disputa do time, ele é o campeonato estadual. Ele não pode servir como parâmetro nem para quem ganhou e nem para quem não se classificou. Às vezes você não se classificou, mas teve momentos de evolução e tal. Às vezes você ganhou o campeonato, mas porque foi ali empatando, ganhando nos pênaltis, chegou na final, teve um pouco mais de sorte que o outro e ganhou. Para mim não serve de parâmetro. O Vasco ganhou o campeonato carioca em 2019, se não me engano, e caiu no mesmo ano para a Série B. Né? Então não é parâmetro, cara. Não serve de parâmetro. Mas mesmo assim, há alguns indicativos. Por exemplo, eu não vi nenhum desses super times jogando bem. O Flamengo não fez nenhuma grande exibição ainda esse ano. Perdeu hoje para o Maringá, não tem técnico, vazou a tal da conversa do Jesus aí. Os caras continuam sonhando com Jesus, também que se dane. Né? Não sei se vai fechar. O Sampaoli está lá rondando, né? Mas está no Rio de Janeiro. Eu acho que vai fechar com o Sampaoli, hein? Eu também acho. O Jesus está lá, na Turquia, os caras têm dinheiro pra caramba. Só se ele quiser vir pro Flamengo. Quiser ver a mulher do carnaval aqui, tem uma mulher do carnaval aqui, né? Se eu sou Flamengo, eu anunciava o Valdemar logo. Chama o Valdemar lá, o irmão do Oswaldo Oliveira. O Palmeiras é o melhor time do Brasil, o mais organizado, o atual campeão. Mas o Palmeiras não fez nenhuma grande exibição esse ano ainda. Nenhuma. O que o Palmeiras tem, como ele é mais organizado e tem jogadores bons, ele vende muito caro uma eventual derrota ou não se entrega e não perde. Ele perdeu um jogo só no campeonato, um jogo só no ano. E ontem estava perdendo, virou facinho lá para cima do Tombense. Mas não teve aquele jogo que você fala, olha, os caras estão jogando pra caramba. Não tem ninguém jogando o supra-sumo do futebol aqui no futebol brasileiro, não. Então, acho que o nível talvez comece bem baixo. E aí nós temos um atenuante aí, que é a disputa. Algumas equipes estão na Libertadores, outras equipes estão na Copa Sul-Americana, algumas estão na Copa do Brasil, e tem equipes que só estão no Brasileiro. O Vasco é um. O Vasco é um deles. O Vasco só está no Brasileiro. Só está no Brasileiro. Então, se teoricamente, ele pode ter um caminho aberto pela frente aí. Assim, ó, o Vasco também está entre esses times que ainda não... Né? Mas fez algumas contratações interessantes. Tem um técnico que eu acho que é um técnico da nova geração dos bons, não é top nem nada, mas é um cara que já vinha trabalhando no Red Bull Bragantino há muito tempo, se bem que a temporada passada foi muito ruim, mas os outros anos ele foi bem lá. Dá uma ajeitada, só vai jogar de domingo um monte de tempo aí, pode, cara, incomodar o Vasco. Tem tempo, dá para fazer uma gordurinha no primeiro turno. Dá para fazer uma gordurinha. Fazer uma gordura no primeiro turno. O Tobé disputar, né? Verdade. E aí você tem equipes que não têm elenco definitivamente para disputar 3 competições, que é o caso de Santos e São Paulo. São Paulo não tem. O Santos também tem um pouco. Então, em algum momento, eles vão ter que optar pelo Campeonato Brasileiro. Para não correr o São Paulo talvez tenha elenco
mas isso se não perder mais ninguém gravemente, lá para julho, que aí você começa a ter a volta de o Wellington que operou, o Pablo Maia saiu agora esses dias, está lá cuidando, ontem já teve um com muscular, tem um monte de cara lá, o Neves está fora por contusão, voltou agora o Caleri, mas sabe como é que é, mais ou menos. O Galopo é só lá para setembro, outubro, já para o fim do campeonato. O campeonato já vai estar no terço final lá. Então, o que você falou, vai ter que fazer opção, Vanderlei. Vai. E não tem jeito, porque... E vou falar pelo São Paulo. O ano passado, para o São Paulo, ter largado o brasileiro, porque realmente tinha alguma chance nas Copas, arrebentou com o time. Por isso que o São Paulo ficou lá no 14º, 15º lá, porque ele não conseguia ter grandes atuações jogando na Sul-Americana, depois no fim de semana no Brasileirão. Não aguentava o tranco, aí perdia jogo, aí empatava em casa e foi ficando lá para baixo. Então, cara, Vamos complicadíssimo. Lá. Melhor fazer opção. Vamos dar uma passada nos jogos aqui da primeira rodada. O campeonato começa nesse sábado com 7 jogos. Vamos passar aqui para vocês aqui. 7 jogos nesse sábado já e 3 jogos no domingo, né? Tem regra nova nesse campeonato brasileiro. Tem regra nova de VAR, de arbitragem. O Arnaldo não gostou. A arbitragem mais rígida agora, com reclamações. Quando o cara for para o árbitro, for para o VAR ali, é cartão amarelo se o cara acompanhar. A linha do impedimento agora vai ser uma linha mais justa para o ataque, né? A mesma linha ali agora volta a privilegiar o ataque. Aquela linha mais inglesa, mais grossa, né? Isso. E aí vai acabar com aquela unha, né? Uma unha. O cadastro do cara estava na frente. Isso faz mal pro jogo, cara. Lógico. Faz mal pro jogo. E o mais importante que eu acho que é de tudo isso aí, vou até voltar aqui para a gente ainda focar a gente aqui. O mais importante disso tudo é a questão de mostrar o lance para o público que está no estádio, que está sendo averiguado, bem como o áudio do árbitro ali, ele falando. Que isso é o que acontece já na NBA, que acontece na NFL, no futebol americano. E eu não sei por que cargas d'água, nenhum advogado ainda entrou para parar os campeonatos anteriores, porque o cara estava sendo... E isso era o mundo todo, né? Sim. Ninguém fala ainda. Sim. Nem na Inglaterra. Na Inglaterra mostra essa imagem, mas o árbitro não comunica, não. Pelo menos agora vai acabar essa onda de os caras perderem o áudio, não ter o áudio para divulgar no dia seguinte, agora vai ser divulgado na hora. Exatamente, você vai ficar sabendo. Torcer para que dê certo. Vamos voltar aqui então falando na primeira rodada, meu caro Robson Ramos. Então vamos ali, ó, o primeiro jogo, o Palmeiras recebe o Cuiabá. Palmeiras recebe o Cuiabá no sábado às 16 horas, Robinho. Abre o campeonato, né? Isso. Amasso. Amasso. Você quer placar? Não, só quem ganha. Amasso. Palmeiras amasso. Então, passa o carro. Palmeiras. Também no sábado, o América de Minas recebe o Flu, vice-campeão mineiro contra o campeão carioca. Estou curioso para ver esse jogo, porque o América estava fazendo um baita no Campeonato Mineiro, né? Uhum. E aí perde o título, às vezes dá aquela brochada. Precisa ver como é que ele vai entrar em campo contra o Fluminense. Eu acho que esse jogo dá um empatão. Empate? Acho. O Fluminense já deu uma poupada no time ontem, né? Para a Copa do Brasil e ganhou, né? Mesmo assim ganhou. Ganhou de 3-1. É verdade. 3-0, né? No Newton Santos, às 18h30 no sábado, Botafogo e São Paulo. Olha aí o São Paulo aí, ó. Botafogo meteu o preço do ingresso lá em cima, hein, cara? Pô, eu também não entendi essa aí. Só para torcida do São Paulo ou para todo mundo? Para todo mundo, para forçar o sócio torcedor. Sim. Mas aí pode sair pela culatra, hein? Pode sair pela culatra. Pois primeiro jogo, precisando... Pra ver quantos sócios você tem primeiro. O São Paulo tem muitos sócios, mas o estádio é muito grande. Quando joga o preço lá em cima, não vai. Verdade. Cara, é mais torcida do que palpite, um empate em 1-1. Empate 1-1. Você vê que até para eu acreditar no empate tá duro. Botafogo que ganhou essa semana do Audax e conquistou a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. São Paulo, Santos e os outros aí precisam dar um jeito. Ainda não estão garantidos, né? É verdade. E pela Copa do Brasil ganhou do Ipiranga de Erechim ontem 3-1. Vai no placar fora de casa. Verdade. Red Bull, Bragantino e Bahia. Olha o Bahia retornando da primeira divisão com a SAF agora do Grupo City. Robson. Empate! Cara de 0-0, 1-1, né?
Bom, 2 SAFs, hein? 2 SAFs. O Red Bull não é chamado de SAF, mas é mais ou menos a mesma coisa. Sim. E o Bahia é Bahia City. Lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense, campeão paranaense, vai enfrentar o vice-campeão goiano, o Goiás. Para mim, o Atlético ganha. Atlético ganha. É. Beleza. E ainda no sábado, no Castelão, Fortaleza e Internacional. Isso é jogão, hein, cara? É jogão e acho que o Fortaleza ganha, cara. Você acha? O Inter vem mal e o Fortaleza vem bem. O Fortaleza ganha, tudo bem que foi o Águia de Marabá, mas meteu 6-1 no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Internacional tomou o primeiro gol do CSA para virar, foi um sufoco dentro do Beira-Rio. E o povo tá botando o Mano Menezes com as barbas de molho. Eu vou contar uma história para você, era isso que eu ia falar. Pode ser o primeiro, hein? Pode ser, se tomar como diz o cearense, se tomar uma peia lá, rapaz, capaz dependendo do Mano nem voltar. For, né? Capaz do Mano nem voltar, pode ser o primeiro aí. Clube Atlético Mineiro e Vasco da Gama, lá no Minas Gerais. Rapaz, jogo bom esse, hein? 21 horas no sábado, hein? Embalos de sábado à noite. Eu acho que o Atlético vence, mas é dureza, 1-0. Vasco tá jogando tudo isso, Robson? Ele incomoda. Faz tempo que a gente não vê o Vasco, né? Porque ele saiu do Carioca e caiu na Copa do Brasil. Era um time oscilava demais, né? Quando ganhou do Flamengo, por exemplo, jogou bem. Entenderam? Depois tomou 2 cacetadas de 3, né? Voltou ao normal, né? Voltou ao normal. Beleza. Então tá aí os jogos de sábado. Não, faltou o Flamengo e Curitiba ali. Não, mas esse é domingo, calma. Só do sábado. Isso aqui são os jogos de sábado, então, portanto, os 7 jogos do sábado: Palmeiras e Cuiabá, América e Fluminense, Botafogo e São Paulo, Red Bull, Bragantino e Bahia, Atlético Paranaense e Goiás, Fortaleza e Internacional, Atlético Mineiro e Vasco. No domingo, 3 partidas. Flamengo contra o Coritiba, no Maracanã, às 16 horas. Eu acho que os caras vão tomar vergonha na cara e ganhar o jogo, né? Mas não vai ser fácil, não. Olha, o Flamengo, os comentários na internet, a gente está fazendo esse vídeo na quinta-noite, né? Os comentários na internet sobre a atuação do Flamengo em Maringá, Jesus amado, cara, os caras estão muito bravos. Jesus? Você falou Jesus? Jesus amado, na expressão popular. Quem você falou Jesus aí, que é o Jesus, que já está vindo. Que o Gerson não jogou nada, que o Gerson não jogou nada, Davi Luiz não jogou nada, Gabigol não jogou nada. Olha. Mas já derrubaram o técnico. Vão derrubar quem agora? O presidente? Pois Marcos Braz? Pois é. Derrubar o Marcos Braz? Bom, mas Flamengo. Você acha que dá Flamengo? Acho que dá Flamengo. Jogo da TV no domingo, Corinthians e Cruzeiro. Rapaz, ó. Hoje eu pensei que fosse ver o Cruzeiro melhor, tá? Como disse um amigo meu, hoje à tarde para mim, falou que o Cruzeiro ficou tanto tempo na Série B que ele já está com aquela cara de time da segunda divisão. Perdeu para o Náutico hoje e acho que vai perder para o Corinthians domingo. E às 18h30, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Grêmio cumprindo punição, mas com torcida lá em Caxias, o Grêmio recebe o Santos. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido da punição existir por causa da torcida e você jogar mais de 100 quilômetros, mas com torcida? Como se a torcida não fosse se deslocar até lá, ou se não existisse torcedor do time naquela cidade? Só piada, né? Só piada. Se a punição é por problema de torcida, é portão fechado, amigão. Aliás, o Santos está cumprindo punição de portão fechado. Sim, na Copa do Brasil. Agora, eu acho que jogar em Caxias pode ser um complicador. Vanderlei, o Santos não vai perder, não, cara. Vai ser empatão bacana aí. Acho que Caxias do Sul vai atrapalhar o Grêmio. Tomara. Vamos torcer. Tá aí o palpite do Robson aqui, dos 10 jogos do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Aí, agora a gente vai para a parte mais legal desse vídeo. Vamos lá. Enquanto você vai ajeitar aí, deixa eu só falar uma coisa. Você falou dos técnicos caírem, eu vou falar do Rogério, tá? Vamos lá. O Rogério não cai agora, e acho que não cai. Eu acho que ele só tem, nesse momento, se o São Paulo não melhorar, tem 2 possibilidades dele cair. Se perder essa vaga para o Ituano de uma maneira muito acachapante, tipo tomar um 3-0 e tal,
Mas acho que o São Paulo não vai perder essa vaga, inclusive. Vai arrumar outro empate lá, vai para pênalti e vai acabar passando. Ou se começar o Brasileiro, eu lembro que com o Crespo ganhou o Campeonato Paulista, tudo, mas começou o Brasileiro sem ele conhecer bem os times, aquela coisa toda. O São Paulo ficou 10 rodadas sem ganhar. São Paulo a primeira vitória de São Paulo só foi na 10ª rodada daquele ano, 2021. E se acontecer isso com o Rogério Ceni, ele cai. Aí na 10ª rodada ele cai. Eu acho. É o que eu acho que vai acontecer. Mas acho que o São Paulo também não vai fazer esse papel. Vamos ver. Tomara que não. Olha, os clubes até que tentaram diminuir para 3 times apenas caírem nesse campeonato, mas a CBF vetou e manteve. Eu era a favor. Eu também. A queda de 4 equipes. Eu era a favor da queda de 3 e do playoff entre o último da Série B e o primeiro da caída da Série A. Então vamos lá. Por favor. Vamos lá. América, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Pois é. Robson Ramos. Oi, Vandeco. Os 4 rebaixados. Mas já, rapaz? Ué. De cara? São menos rebaixados, né? Vamos lá. Cuiabá. Goiás. Rapaz. É que eu subo a tabela para você ver os outros nomes aqui. Tô com medo de baixar time errado aí. Pode colocar o Palmeiras aí nessa lista? Não, né? Não vai ter Palmeiras. Rebaixado? Tô brincando, pô, imagina. Louco, rapaz. Cuiabá, Goiás. Eu acho que não sei, eu não tô sentindo firmeza nesse Cruzeiro, não, hein? Não tô sentindo. Eu vou pôr o Cruzeiro aí nessa zona. E vou pôr o Botafogo também. Então, Cuiabá, Cruzeiro, Botafogo e Cuiabá, Goiás, Cruzeiro e Botafogo. Cuiabá, Goiás, Cruzeiro e Botafogo. Caramba, hein? Quando ele a chance do São Paulo cair é real, hein? Calma, rapaz. Não tá digitado aqui. Eu acho que São Paulo e o Santos vão encerrar aquele miolo lá. Então. Tá. Eu vou colocar os meus rebaixados aqui. Vai lá. Para mim, caem. Pode falar, não precisa ficar com medo, não. Bahia. Cruzeiro. Vasco. Ô, louco. Aí eu tô na dúvida de Goiás ou Botafogo. Pô. Vou no Goiás. Rapaz. Meus 4 rebaixados aqui. Bahia, Cruzeiro, a hora que a gente faz a lista do rebaixado, a gente fica com medo, hein, cara? Mas a gente está fazendo isso aqui, cara, antes de começar o campeonato. Antes de começar o campeonato, é um baita chute, né? É um chutômetro. Tá? Tanto que nas casas de apostas, você tem na aposta futura, sabe quanto que paga se o Cuiabá for campeão brasileiro? Por cada real? Dá um chute aí, mais ou menos. Por cada real apostado, quanto que paga pro... Se o Cuiabá for campeão brasileiro? 25 mil. 25 pontos, no caso. Não, por cada real, rapaz. Por cada real. Por cada real? Cada real apostado. Não, você quer o número das odds lá, né? Isso. 25,5. Não, 318,83. Tá brincando? Opa! 318,83. O Goiás é 240,97. Curitiba, 180,99. O Santos, 72,57. São Paulo tá falando aqui. Cadê o São Paulo? Deixa eu falar aqui para você. São Paulo paga 25. Caramba! Então, quanto mais próximo, assim, eles fazem uma análise ali. Quanto paga o Palmeiras? O Palmeiras está pagando, é a menor, né? 2,51 por cada real apostado. Maria. Beleza, vamos falar de campeão, então?
Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui. Vanderlei acertou os 4 anos, hein? Hã? Você acertou os 4 anos. Pois é, ou ano passado você errou? Não, acertei. Eu mudei a rota no Você mudou a rota. Você mudou a rota. E eu falei desde o começo. Eu banquei o ano passado. Primeira vez. Vamos lá. Fala um negócio para você aqui. É. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. No meu ponto de vista, a grosso modo, essas 3 equipes aí, vou até tirar aqui para a gente ficar no tete-a-tete aqui, para a gente falar bonitinho aqui um perto do outro. Essas 3 equipes, assim, se fosse para escolher hoje 3 equipes, eu escolheria essas 3. Eu trocaria o Atlético pelo Fluminense. Eu acho que o Diniz vai acertar, além do Carioca, uma campanha boa no Brasileiro. Então, mas aí que tá. Fluminense está na Libertadores, Atlético está na Libertadores, o Palmeiras está na Libertadores e o Flamengo está na Libertadores. Isso. O Atlético já tomou uma tungada na Libertadores aí. Tá nesse impasse aí com o Cudê, não sei o que, se o Cudê fica, você não vai. Isso aí também. Então, o Fluminense. Você tá pondo assim mesmo? Hã? E mesmo assim você tá pondo ele lá? Então, mas é que tá. Mas, no grosso modo, falo por elenco. O Fluminense, entendi. Tudo bem, o Fluminense a gente viu no Campeonato Carioca. Vamos ver aqui. O Campeonato Brasileiro é diferente, é outro esquema, e outro. Ali o Fluminense é regional, é o Flamengo, é clássico, aquela coisa e tal. Então, vamos ver no Brasileiro como que vai ser. Apesar de ter um bom elenco, o Fluminense. Sim. Então, vamos lá. Tirando essas equipes aí, né, eu vou dar o meu chute. Hoje, o time mais preparado hoje para ser campeão brasileiro, no meu ponto de vista, pronto para ser campeão brasileiro, para mim é o Palmeiras. Para mim também. Hoje, meu campeão brasileiro hoje é o Palmeiras. O meu também. Agora vai depender da Libertadores, né? Porque então, o Palmeiras deu uma espichada no Brasileiro ano passado quando ele caiu da fora da Libertadores. Isso. Aí ele... E tinha também aquela coisa do Abel querer ganhar o Brasileiro porque não tinha ganhado ainda. Só que o Palmeiras é muito gelado, Vanderlei. A impressão que eu tenho no Palmeiras é que se ele cair na Libertadores, aquilo não machuca, sabe? Aquilo não desestrutura o time. O Abel é muito frio nisso aí, consegue contagiar os jogadores. Por exemplo, o Fluminense me preocupa nesse aspecto. Se ele cair nas oitavas, por exemplo, dependendo da reação do elenco, ele pode se complicar no Brasileiro. O Flamengo pode fechar com o São Paulo aí? Dá muito certo. Ou virar um pé de briga danado ali naquele vestiário e o São Paulo sair no primeiro turno do campeonato. Também. Porque são duas coisas, né? O São Paulo acerta time rápido. Sim. E acerta, hein? Mas ele tem elenco lá. Ele é meio síndrome de Luxemburgo, né? Ele tem que ser maior. Isso. E lá tem elenco, não dá para ele fazer aquela listinha lá. Ele vai fazer os caras jogarem. Só que ele é um cara muito difícil. Muito difícil. Isso a gente está falando, mas nós não sabemos. E ele é aquele cara que se encrespa, ele vai embora mesmo, é o que você falou. Dá 5 minutos, vai embora daqui. Aí vai. O meu campeão hoje, para mim, é o Palmeiras. O meu também é o Palmeiras. Então a gente está empatado, Palmeiras campeão. Nos rebaixados, o Robson fala que vai Cuiabá, Goiás, Cruzeiro e Botafogo. E eu falo que vai Bahia, Cruzeiro, Vasco e Goiás. Os meus rebaixados aqui, os 4 rebaixados. É opinião, é palpite, claro. Ninguém tem bola de cristal. Nas últimas a gente acertou algumas coisas aí, dos rebaixados, acho que a gente acertou quase tudo ano passado. Precisava pegar depois esse vídeo aqui. Mas é entender agora, ver o que vai acontecer. Desejar boa sorte aos clubes. Que a arbitragem, que as arbitragens não sejam motivos de discussões em mesas redondas no pós-jogo, porque ano passado, eu vou te contar, viu? Meu amigo, foi feio, cara. Foi, e o nível... Nossa, o ano passado, eu fiquei muito incomodado, que a gente falava aqui, né? Eu falava, a gente tem que parar com esse negócio de, por exemplo, mesa redonda na televisão, ficar discutindo a arbitragem. Isso é coisa jeta pra caramba. Falar do jogo. Só que, assim, a arbitragem brasileira é tão ruim que, às vezes, não é que você ia falar que o time foi prejudicado, você tinha que discutir para mostrar como o cara é ruim, cara. Como o sujeito não enxerga coisas óbvias, lances óbvios. Né? Vamos ver. Por exemplo, nesse negócio atual, eu gosto de muitas coisas da mudança, mas eu temo sempre que eles falam autoridade, porque o árbitro brasileiro ele é autoritário por natureza, ele não conversa, ele quer ser o generalzão, né? E aí, às vezes, o cara vai sair dando cartão porque ele quer dar cartão. Né? Então, a medida de, por exemplo, punir quem faz a rodinha do VAR, eu concordo. Mas também não consigo ver árbitro que dá cartão pro cara que foi só reclamar com ele.
às vezes, só fazer um questionamento. Tem árbitro que faz isso aí. O problema é os extremos, né? Os caras ficam uma semana treinando lá e quando chega começa a ser extremista demais, começa a dar cartão de tudo quanto é jeito e aí perde a noção do jogo. É um Fora que não dá nada. E tem umas figuras aí, né, Vanderlei? Wagner do Nascimento Silva, por exemplo. Nossa! Eu tava vendo ele apitar no Carioca. Falei, meu Deus, gente, eu tô com medo desse homem. É a cara da confusão. Então, a gente já falou dele. O Voada, que já foi um árbitro bom, hoje em dia é um baita de um Zé Média do caramba. Papelão com o Klaus. O Klaus ainda agora. Mas é o Klaus, para mim, até o ano passado, era o melhor árbitro do Brasil. Me decepcionou na Copa, porque foi na Copa, errou pra caramba e tiraram da escala. A Neuza Beck foi até o fim. Ele não voltou mais, cara. E o menino lá, o outro foi até o final, né? O Daronco? O Wilton. Não. Wilton Pereira Sampaio. Isso. Mas assim... Que melhorou. Mas o Klaus, domingo, naquele jogo contra o Palmeiras lá, ele pisou na bola. Era para ter expulsado. O VAR chamou o cara, ele era para ter expulsado o Dudu, né? Jogo decidido, cara. Jogo decidido. Ele tem essa coisa de não ir pro VAR, né? De fazer prevaler. Ele quer ser meio Premier League, mas assim, tem coisa que é muito óbvia, cara. Muito evidente. Muito nítido, né? Tá todo mundo. Você não tem essa. Queria ver se fosse o contrário ali, se o português não voava no pescoço dele ali. Muito bem lembrado. Vamos ver como é que vão se comportar esses meninos aí. É verdade. É isso, Robson Ramos. Isso, Vanderlei. Até a próxima. Boa sorte aos nossos times. Tchau, tchau. Valeu. A todos. Vamos lá. São Paulo.